que possamos sentir no nosso coração que essa paz, esse bem-estar que está aqui nesse momento, que permeia a todos, seja realmente pulsado e irradiado para cada um de nós, inclusive para os nossos parentes, amigos, queridos, né? Traga a mente de vocês agora alguém que vocês sintam que necessite, alguém que de alguma forma precise compartilhar. Só o fato de eu pensar nessa pessoa, o estado de presença, né? A gente faz um elo de conexão, uma ponte, e para nós mesmos, o nosso íntimo, se nós tivermos, acho que ninguém tem alguma dificuldade na vida, algum problema ou até alguma patologia, coloque sua atenção nessa região, nessa situação da vida, e vamos ver o que de alguma forma, né, esse momento pode auxiliar, iluminar essas consciências, iluminar esse estado de atual, circunstância transitória, desconfortável, possa transitar de um estado desconfortável para um estado mais saudável, equilibrado, ou pelo menos com mais harmonia, bem-estar, e se tiver dor, que as dores sejam, no mínimo, acalmadas. Chico Xavier fala, né, através de Emmanuel, que nós podemos conversar com os nossos órgãos, que eles são vivos e educáveis. Uma única unidade de consciência, que é uma célula, ela é a base de estruturação da nossa base fisiológica. O convite é para falar da criança interior. E antes da criança interior, temos que olhar e ver que nós temos os pais que nos deram a base, né, que é a junção desse material genético. Não, para mim está tudo ok. E a base da junção desse material genético são duas células que se unem, e a transmutação que se dá, a multiplicação celular, a transmutação que a gente vai propiciando através dessa união, nos faz em constituição física. Então nós somos a somatória tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, da nossa árvore genealógica, que atrás dos nossos pais, nossos avós, atrás dos nossos avós, nossos bisavós. E aqui eu nem entraria na questão, né, no caso, reencarnação. Vamos só falar de uma coisa bem concreta, a estrutura de que as árvores genealógicas de alguma forma são formadas, que são os nossos antepassados. Podemos pegar influência, segundo alguns estudos, o budismo, a constelação familiar e algumas outras frequências, que nós pegamos influência de até 8 gerações atrás de nós. Mas eu não conheci meu tataravô, como é que ele pode me influenciar? Através dessa conexão biológica que de alguma forma está no meu DNA, na minha raiz biológica. Então, a conexão que eu faço com esse lá atrás, muitas vezes reverbera, e em algum momento eu estou às vezes honrando essas raízes, repetindo muitas vezes um padrão que não é salutar, que vem, isso é uma coisa que é importante que a gente compreenda. Vou falar do desconforto para a gente trazer a transformação e trazer realmente a transmutação e a elevação da nossa árvore genealógica de um ponto mais evoluído. Ou seja, muitas vezes são passados de geração para geração muitas adversidades, falências, pessoas, por exemplo, mulheres que naquela família todas viveram sozinhas, ou praticamente os homens em algum momento as abandonou, ou tiveram alguma adversidade, a pessoa faleceu e ela porventura teve que prover aquela família sozinha, né? Ou de geração para geração houveram falências, um tataravó faliu, e aí todos depois de então tentam até desenvolver alguma coisa, mas sempre a questão financeira não deslancha, ou até doenças às vezes. Você está falando daquilo que popularmente se fala sina, ou seja, saga. Karma familiar, é o que o pessoal fala, né? Karma. Vem repetindo. Isso, são coisas que vão se repetindo. A base dessa repetição, normalmente, é a incompreensão de que, normalmente, a gente precisa dar um passo, fazer diferente do que todos os outros fizeram. Mas o nosso sentimento, que é uma coisa que está atrelada à nossa criança interna, ou seja,
nós temos um sentimento que pulsa muito forte, pulsa mais forte, inclusive, às vezes, que o nosso sentimento de autopreservação. Às vezes eu sou capaz de dar a vida por estes. E aí, nesse momento, eu faço um acordo inconsciente com essa família, muitas vezes, de ser um fracassado, de ser um falido, de dar continuidade àquilo que vem sendo perpetuado, porque desse jeito, o que se prevalece nesse caso é o senso de pertencimento. Então, muitas vezes, para pertencer a essa família, para pertencer a esse ciclo, eu continuo repetindo. E o medo, muitas vezes, porque vamos olhar, não vou nem olhar tanto para trás, mas vamos olhar para os nossos pais. Quando a gente faz alguma coisa de errado, normalmente eles olham feio ou já, ops, não é assim que a coisa acontece, já nos repreende. E aí, naquele momento, a gente já estanca, muitas vezes, na hora quando a gente repreende os nossos impulsos ou chora, no caso da criança, que fica ressentida com aquela repreensão. Não é assim que acontece, ou só aconteceu comigo isso? Né? Então, basicamente, esse é o medo que mais ou menos a humanidade, em um quadro mais profundo, carrega. O medo de perder o pertencimento. Ou então, quando normalmente nossos pais olham assim e se retiram, viram as costas para a gente, e aí o sentimento, aquele vazio que dá, que é uma forma de retirar o afeto. Vocês percebem que isso tudo não tem nada a ver com contato, tem a ver com simplesmente um simples olhar. Um simples olhar é o suficiente para que me deixe congelado. Não faço mais nada. Aí eu continuo perpetuando muitas vezes esses sentimentos, essas dores que estão atreladas normalmente à inconsciência, ao fato de não compreendermos que muitas vezes temos que, a partir do momento que começamos a ter uma individualidade maior, isso já é lá para os nossos 14, 15 anos, quando a nossa individualidade, nossa parte psíquica já está um pouco mais amadurecida, que é onde nascem normalmente as rebeliões dentro da família, que aí os adolescentes criam um caos familiar, porque eles querem fazer uma série de coisas diferentes, e aí os pais não sabem como é que lidam com essa situação. Esse natural estado de rebelião, ele não é ruim, porque ele de alguma forma nos tira da zona de conforto. Nós normalmente vamos nos acostumando e querendo ficar naquela zona de conforto. Esse estágio, que no caso se apresenta na adolescência, ele faz com que a gente, enquanto pais, de alguma forma nos cocemos para encontrar novos recursos. Isso é bom, isso faz com que realmente a gente reveja conceitos, reveja posturas. Só que normalmente a gente não consegue acolher esse estado e às vezes, muitas vezes, com repreensões mais severas ou com agressividade, muitas vezes, repreendemos e aí, vamos assim, sufocamos esse momento de transformação, que seria bom para nós e para todos de alguma forma. Tem um lugar aqui na frente, ó, se quiser. Seria um bom momento para a gente refletir sobre postura, sobre mudança. Boa noite. Então, o que acontece é que normalmente a gente vem trazendo essa informação que é passada de geração para geração, de pais para filhos, que vão normalmente nos cerceando, mantendo a gente normalmente em estados de inconsciência. E esses estados de inconsciência não nos permite efetivamente florescer, que é o que cada um de nós temos. Cada um de nós traz para o planeta um dom, uma qualidade, uma coisa específica, que dependendo do meu estado de ânimo, dependendo de como eu me comportei ou como eu fui educado, muitas vezes eu bloqueio esses estados, ou muitas vezes até esqueço que eu trouxe algo, que eu trouxe um presente para a vida. E eu posso garantir que se vocês estiverem sentindo ou sentiram em algum momento uma sensação de um vazio muito grande, não sei por que eu acordo todos os dias, eu só estou simplesmente acordando porque eu tenho que ir para a escola, porque eu tenho que ir para fazer isso, porque eu tenho que ir trabalhar, sem uma disposição prévia de bom ânimo interno. Isso quer dizer que em algum momento, ou se vocês estão vivenciando algo nessa sensação, estamos desconectados do nosso propósito de vida. Esse propósito de vida está atrelado com alegria, bem-estar, esperança de dias melhores, gratidão pela vida, que é o contrário desse estado de
de vazio, esse vazio que normalmente nos deixa desconfortáveis e que normalmente, na atualidade, a gente vê muitas pessoas desenvolvendo uma coisa que é tanto a síndrome de pânico quanto a própria depressão. São estados muito comuns hoje, né? São estados patológicos de quando a gente vai se distanciando cada vez mais dos nossos estados internos, desse estado que é a potencialidade que nós trazemos. E aí, para resgatar essa potencialidade, o importante é a gente descobrir o que temos aqui dentro, né? Porque não adianta nada, legal, a gente tem, mas como é que eu resgato? Eu primeiro tenho que ser honesto comigo e fazer um olhar direto para esse lugar. Eu quero continuar com essa insatisfação, né? E essa insatisfação a gente poderia até trazer como existem alguns teóricos que estão falando assim, essa insatisfação generalizada que nós em algum momento podemos estar manifestando é um estado de desconexão com o mais profundo. O que seria essa profundidade? Seria a espiritualidade como um todo, seria a nossa conexão efetiva, não com um Deus que é punitivo, cobrador, castrador, mas um Deus amoroso, generoso, que nos dá a capacidade de ressignificar todas as nossas adversidades passadas. Quando adentramos no planeta, quando adentramos nesse início da vida, como a gente tem aqui um bebê vindo para a vida, né? Possivelmente o que acontece? Cada um de nós traz em si uma natureza de transmutação e nós esquecemos. Por que nós esquecemos? Porque nós temos que, em muitos momentos, passar por um processo de desenvolvimento. Nesse ciclo de 0 até 14 anos, vamos dizer assim, podemos dizer que estamos relembrando etapas passadas, relembrando o que somos. Então, nossos pais, que são os portais iniciais da vida, eles já vão trazer uma carga inicial de uma boa lembrança. Então, todas as adversidades, estou falando para o lado que nos gera normalmente mágoa, ressentimento, né? Essas coisas que não são legais, mas que normalmente todos nós, por estarmos nesse planeta, porque quem está nesse planeta não tem como não passar por essa dualidade. Nós ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora passamos por coisas legais, ora passamos por coisas desconfortáveis. Mas também trazemos, segundo, não sei se é Joana de Ângeles ou se é Emmanuel, trazemos em si todos os antídotos, Emmanuel, trazemos todos os antídotos para todas as nossas adversidades que passamos. É que nós esquecemos a potencialidade e a força que existe dentro de nós. Temos que resgatar a vontade que está a serviço de trazer para fora o nosso potencial, a nossa equanimidade pessoal. O que seria uma equanimidade pessoal? É o dom único, a qualidade única que cada um de nós tem. Madre Teresa de Calcutá falava assim, porque é importante a gente precisar aqui, porque aqui é um divisor bem sutil. O orgulho e o egoísmo normalmente quer se apropriar de uma coisa que não lhes cabe, que é o dom pessoal, a qualidade pessoal, né? Então eu sou a gotinha, porque Madre Teresa de Calcutá falava assim, eu sou apenas uma gota, mas o oceano não seria o mesmo sem a minha presença. Ela não se colocou acima de ninguém, mas ela sabe que ela tem um valor pessoal. Esse estado de ser a gotinha, de repente pega, eu tenho um carro, celular, notebook, tablet, eu sou a gota. Esse estado é um estado doente, é um estado patológico do egoísmo, que se acha melhor e por conta de ter alguns bens materiais, e não há nada de errado em termos bens materiais, mas é sim o uso que fazemos desses bens, ou como utilizamos essa questão da matéria, é que faz a diferença, né? Então, saber que temos todo o direito de ter prosperidade, equilíbrio, paz, e principalmente bens materiais que estão para nos servirmos, e não como escravos, porque não estamos aqui para escravizar, porque esse livro é vivo, esse papel é vivo, esse instrumento que está segurando aqui é vivo, tudo é vivo nesse plano. Só que são estados de consciência. Quando a gente não respeita esses estados de consciência e achamos que eles estão simplesmente como escravos,
A nossa postura frente ao que fazemos aos outros, aos mais pequeninos, é o que faremos em alguma instância a nós mesmos. Então, quando nós começamos a respeitar todos os níveis de consciência, mesmo os mais, vamos assim, os menos experientes, esse estado de consciência, esses objetos que estão aqui, essa roupa, tem um estágio de consciência que está abaixo da nossa consciência. Mas não quer dizer que não está estagiando nesse estágio e que um dia poderá estar aqui também animando uma forma física, e porque somos praticamente, segundo esse estudo, somos elementais pré-humanizados. Segundo o que a gente tem de conhecimento, o ser mais evoluído que se passou por aqui foi Jesus. Ele sim manifestava a condição humana. Nós somos entidades humanas a serviço de sermos seres humanos. Ser humano é aquele que manifesta valores humanos: humildade, paz, vontade verdadeira, todos os dons, todas as qualidades, todas as virtudes que fazem parte do que nós conquistamos através do exercício do dia a dia. Então, quando a gente precisa exercitar a paciência, quando nós precisamos exercitar tantas virtudes, nós estamos, na verdade, conquistando essas virtudes, ou seja, estamos nos transformando de um estado mais animalizado, que é o que normalmente manifestamos com maior presença, porque se alguém pisa no meu carro, eu já dou um empurrão, já xingo, já chuto, já mordo, dependendo da situação, né? Esse é um estado mais animalizado. Conforme nós sublimamos esses estados de consciência, vamos trazendo mais consciência, não somos mais tão agressivos, e sim mais conscientes dos nossos atos, do que plantamos e por que recolhemos de alguma forma. Tá, para mim tá tudo bem. Nesse momento, quando a gente planta e de repente lá na frente a gente está colhendo uma coisa desconfortável, a gente fala, fulano está fazendo isso para mim, mas a gente não vê que a gente plantou antes. Então, essa lei, que é uma das coisas que eu queria ler, que a mente é o espelho da vida em todas as partes. A nossa mente é o espelho da vida em todas as partes. As adversidades que passamos quando nós entramos na vida, principalmente enquanto crianças, que são às vezes, mais terríveis adversidades, crianças que passam por abusos, por serem espancadas e coisas terríveis nesse sentido, foram contadas em alguma instância. E pode ter certeza, na maioria das vezes foi atenuado. Mas muitas vezes a gente passa por um simples machucadinho e já criamos uma revolta com nossos pais, eles são os culpados, eles são todas as adversidades, né? A gente pega aí a psicanálise falando que a culpa é sempre da mãe, né? Então vamos mudar a posição desse olhar e ver que plantamos e estamos colhendo. Não estamos justificando tem que passar por isso. É que às vezes essa lei de ir e vir faz com que a gente inevitavelmente colha o que plantou. Só que se a gente está colhendo o que plantou, o que aconteceu efetivamente? Por que a gente se apega à vingança, que agora eu vou fazer o outro? Eu paguei uma dívida. Eu acabei de pagar uma dívida. Essa é a realidade. E muitas vezes a gente não se percebe. A gente acabou de pagar uma dívida. E quando eu me enrosco na vingança, imediatamente o que eu faço? Crio outra dívida. Aí aquilo que eu acabei de pagar, eu estou criando outra dívida. Aí eu fico com isso, nesse ciclo perpétuo, que é a mesma coisa, passado de geração para geração. Quantos filmes a gente vê que justamente são recorde de bilheteria? A gente poderia ir por Coração Valente, Gladiador, que é praticamente a perpetuação da vingança, e todos estão ali, nossa, que filme maravilhoso, a gente não está vendo que a gente está dando vazão. Não estamos dizendo que é feio, que é ruim, mas reflitam sobre o contexto que está sendo ensinado. Reflitam sobre o quanto a gente vibra, muitas vezes, quando o outro cai, porque a gente já tinha o pensamento de tomara que caia. Sexo destino gosta disso. Justamente é isso. Só que não sabemos que o que desejamos aos outros é uma semente que estamos plantando, que em algum momento iremos colher.
Então, pensar no que pensar, inclusive fazer um grande esforço interno para transformarmos o que na nossa sociedade, na atualidade, borbulha, maledicência, ruminação, reclamação, crítica, julgamento e acusação. Quando eu li com o Emmanuel uma vez que o julgamento, quando eu julgo alguém, às vezes só vou olhar, que tênis é esse, não preciso nem falar nada, só de olhar eu já julguei. Imediatamente eu incorporo tudo que eu julguei do sistema, do universo dele para o meu. Imediatamente, de forma indestrutível. Eu fiquei desesperado. Não sei vocês, porque eu não sabia o quanto minha língua interna, não precisa nem ter a língua para o lado de fora, mas o quanto minha mente estava ali afiadíssima a apontar o dedo para cada um. Quando eu descobri isso, eu fiquei desesperado. Aí, graças a Deus, Chico veio trazendo a bênção. Pense no que pensar. Emane pensamentos mais evoluídos que vão interceptar esse pensamento que é de forma indesejável, transmutando ele, porque do momento que eu penso, a energia que vai daqui até ali, imediatamente, ela rateia e faz como se fosse um bolsão do mesmo teor. Todos que de alguma forma não vão com a cara dessa pessoa, o meu pensamento faz um aglomerado. Se ele tiver as matrizes abertas, no sentido as imperfeições morais, isso bate, ressoa dentro do universo da pessoa e volta. Quando volta, isso volta centuplicado. E aí é que começa esse jogo, vamos assim, de como parar de plantar ou semear coisas adversas que vão gerar em algum momento no futuro muita dor e sofrimento. E aí a gente não vai ter como mais culpar ninguém falando que é fulano de tal, esse plano. Não existe isso. Vou dar um exemplo meu pessoal, que quando eu dou esse exemplo, as pessoas normalmente começam a perceber aonde a coisa toca. Há algum tempo eu já venho fazendo esse trabalho de autotransmutação, de autotransformação. Então, eu fico sempre muito atento, porque o nosso corpo físico é um ser vivo. Eu estou falando que cada coisa que acontece na nossa vida é importantíssimo. Se a gente souber analisar, em vez de julgar ou criticar, ou no caso, explodir, né, aprender a reformular esses estados de consciência que brotam dentro da gente, que a gente anima normalmente, e depois a gente tem que dar conta dessa agressividade interna. Estava eu, outro dia, fazia muito tempo que eu não ia no cinema, vou começar por uma outra parte, vou desmembrar as duas partes para vocês compreenderem. Onde a gente recebe, que normalmente onde nós recebemos é só o efeito do que a gente já plantou. Porque a gente tem que começar a entender que normalmente o que chega aqui que é desconfortável, porque o que é confortável a gente gosta de receber flores do namorado, né, receber presente, isso é legal. Mas quando a gente recebe uma coisa que a gente não gosta, a gente já lasca o verbo falando mal, falando, reclamando. Não é assim que acontece? Não, fulano não viu. Olha, aquele lá não sabe dirigir. Não é assim que acontece? Olha, você viu a sogra daquela, não sei o quê. A gente não faz isso o tempo inteiro? Era só eu que fazia isso constantemente, né? Eu sou o mais... Então, é básica. Vão refletindo sobre o que acontece no mundo de cada um de vocês, porque essa é a chave para a gente transformar. Então, estou lá, eu em casa, querendo sair para ir para algum lugar, atrasado, como sempre, correndo. Aí eu saio e, de repente, me deparo com meia bunda de um carro na frente da garagem. A orelha já queimou, na hora. Mas como eu já estou fazendo o trabalho de querer não reclamar, então eu já falei, não tem por que eu ficar reclamando desse rapaz. Fui lá, consegui tirar o carro, ok, mas eu fiquei atento, porque o importante é a gente fazer a pergunta, onde nós ainda, porque se bateu e doeu, teve um desconforto, essa sensação de desconforto, eu inevitavelmente ainda faço. É matemático isso. A mente ela é matemática, só que o que acontece? A gente só enxerga o que a gente quer. No maior profundidade, você só enxerga o que quer. Aí, como eu não achei a resposta, passou, não sei, 2 dias, aí tinha um carro inteiro na frente da garagem. As duas orelhas ferveu, né? Aí eu respirei fundo, falei, não, tudo bem. Ó, onde eu faço? Fui lá, consegui tirar o carro da garagem, saí, beleza. Mas não fico mais preso, porque normalmente o que acontece é que a gente fica preso ao efeito. E fica reclamando e falando e reclamando e falando desse efeito. Reclamar e falar do efeito não vai resolver nada.
Lembrem-se disso, quando chegar alguma coisa desconfortável na vida de vocês, não se apegue a isso aqui. Isso aqui é só o efeito. E normalmente, é o que eu falei, pagamos uma dívida. Como eu não tinha enxergado o que eu fiz, e eu perguntei para o meu universo, não consegui obter uma resposta imediatamente, a vida vai indo até uma hora que a resposta vem, porque é inevitável. Isso aqui faz parte da vida. Se você estiver querendo ver de verdade, consciente, com afinco de querer se transformar, pode ter certeza que em algum momento a vida vai te mostrar. Ela não vai resolver, porque aquilo que fala bateis e obtereis já mudou, já estamos numa outra frequência. Agora é bateis que você vai ter que arregaçar a manga e fazer o que tem que fazer. Agora é a hora da gente arregaçar a manga. Então o que aconteceu? Eu pedi a resposta, eu pedi para saber onde era, porque eu precisava arregaçar a manga para fazer. Aí, nada, faz um tempinho que eu fui no cinema, marcando, fui no cinema, legal, fui pela internet, comprei. Eu achei estranho que estava lá marcando que tinha lugar que nem teatro. Tá bom, né? Só que eu comprei pela internet, também nunca tinha comprado pela internet. Falei, deve ser porque pela internet, né? Aí cheguei lá, que eu já estava nos ingressos, entramos na frente, a fila estava bombando, aí falei, ficar de férias. Eu não sabia, não tinha a menor ideia que agora no cinema também, isso aqui é legal, porque a gente precisa prestar atenção que a vida vai mudando e normalmente esses estados de consciência ficam presos no velho padrão e querem aquelas coisas velhas. Lembra que eu falei no comecinho agora? Vai se repetindo de geração para geração, a gente vai fazendo as mesmas coisas que estavam congeladas lá atrás. É basicamente isso, a gente continua repetindo, achando que fazendo do mesmo jeito é o único jeito, eu não consigo achar um outro jeito. Então eu entrei no cinema, estava lá eu e minha esposa, aí vazio o cinema. Eu falei, que bênção, vou sentar em qualquer lugar, sentar no melhor lugar que eu vi ali, né? Sentamos. Aí ela já, que a gente faz esse trabalho, você não acha que está errado? A gente comprou o ingresso lá em cima. Eu falei, não, nada a ver. Só que aí o que aconteceu? Passou algum tempo, chegou a pessoa e falou assim, eu acho que você está sentado no meu lugar. Aí o desconforto começou a borbulhar dentro de mim. Só que um outro tipo de desconforto, diferente da orelha fervendo, começou a borbulhar um lugar, que ódio, que raiva, né? Porque ela estava certa, falando para mim sentar lá em cima e eu não arredei pé. Ok? Então tá, vamos mudar de lugar. Eu mudei 2 lugares para o lado assim, já pé da vida, né? O que tomou conta de mim naquele lugar? Vocês têm ideia? O orgulho, a dureza, a birra que toda criança faz. Não é? A criança não é birrenta? Então, e a birra é o estado do orgulho, não tem diferença nenhuma. Mudei de lugar, sentei, duro, de bico, né? Um bico desse tamanho. E aí ela justamente falou o quê? Você não acha melhor a gente mudar, não sei o quê? E ela falou umas 2 ou 3 vezes. Até uma hora que parece que eu consegui acalmar um pouco, porque eu sempre faço um trabalho de respiração, porque a gente tem que importar. Não adianta a gente ficar, tô com birra e vou alimentar a birra. Aí é que a gente não sai desse lugar nunca. Aí fui fazendo, aí em algum momento ela falou algo que acordou minha consciência, e o que aconteceu? Se a gente ficar aqui e de repente chegar o pessoal no meio do cinema, a gente não vai ter que... Não vai ser difícil, não vai ser pior. Aí aquilo me trouxe um estado de lucidez. Mas como eu ainda estava com um bico desse tamanho, que vai olhando se a gente não faz desse jeito. Tá bom, como eu tinha comprado os ingressos pela internet, tinha uma cadeira no meio, entre um e outro. Só que como eu não queria sair do lugar, o que eu falei? A gente sobe, mas porque eu não queria sair dali. Entendam isso, eu não queria sair dali. Ok? Só que a gente sobe, mas a gente vai sentar separado. Porque na verdade era para ela ficar ali e ela ficar quieta, alguma coisa nesse sentido, que esse estado normalmente de birra faz. Não é que a birra faz? Daqui não saio, daqui me demitido. Esse é o estado da criança. Não é o quê? Vocês acham que sou eu, né? Cara. Aí, legal. Só que como eu já estou no estágio de pelo menos não amargar, porque o problema é que esses lugares, quando eles se apresentam, eles amargam o filme inteiro, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, uma vida inteira. É o que acontece na nossa... A gente amarga e fica com o bico o resto da vida. Graças a Deus, com esses ensinamentos que a gente vem recebendo, eu consegui me acalmar, mudamos de lugar, subimos. Ela conversou com o rapaz para lá, porque eu já estava embirrado, não ia falar naquela hora, eu não ia arredar a pé ainda, né? Mas aí
ok, sentamos, ela conseguiu, sentamos juntos, assistindo um filme, eu já acalmei, saímos do filme, eu já aproveitei o filme e não fiquei ruminando que nem anteriormente eu ficaria. Então, absorvam esses ensinamentos que são bênçãos, não tem palavras, o que isso aqui faz de transformação. Pensar no que se pensar, porque o orgulho, quando ele toma conta, o egoísmo, a inveja, o ciúme, quando eles tomam conta da nossa consciência, eles distorcem a realidade, eles fazem com que a gente não enxergue o que poderia estar fazendo efetivamente, estão nos machucando e não fazendo lá, ficando lá, não, é desse jeito, a posse é minha, meu, né? É do meu jeito. Esses estados, quando eles se apresentam, pode ter certeza, as coisas poderiam ser muito mais leves, muito mais prazerosas, muito melhores, mas a gente consegue estragar porque eu quero do meu jeito. Vocês conhecem a criança que quer do jeito que quer, quando quer e como quer? Vocês já viram isso? Isso já passou pelo universo de vocês? E o quanto a gente cria de dor e sofrimento porque não quer perceber, enxergar maior, enxergar melhor. E quando a gente se coloca numa outra condição, é muito mais prazeroso, muito mais leve, muito mais rápido. Saí de lá, aí ela falou de novo. Não cabe uma reflexão aí sobre essa situação? Aí eu falei assim, me dá um tempo que eu já estou fazendo uma reflexão. Porque aí tinha que ser eu comigo mesmo, não adianta, essa reflexão é sempre nós com nós mesmos. No máximo que você vai poder consultar é a sua consciência mais profunda, seu eu superior, pedir até para as forças espirituais que estão sempre à nossa volta, me dá uma luz, me ensina, me mostra, né? E se você refletir profundamente, silenciar para receber a resposta, porque a gente só fica falando, não para silenciar, precisamos silenciar para esperar. Né? No meu caso, no meu universo, o que acontece? Vem através de imagens respostas. Quando eu fiz esse movimento de silenciar, acalmar, eu vi lá o carrão parado na porta da garagem. E eu sabia que todas as falas que eu escutaria das pessoas olhando para o cinema, eu sentado num lugar que não me cabia mais, seriam as mesmas falas que eu falaria para a pessoa que parou o carro no lugar errado. Supostamente no lugar errado. Na verdade, ele me deu um grande presente. Esses estados de consciência não querem enxergar que são presentes, que são transformações. Então é um convite para esse olhar. Quando eu fiz uma ponte desse estado de consciência, que era as minhas orelhas fervendo, o carro parado, eu sentado, embirrado, com o bico desse tamanho, e juntei uma coisa com a outra, eu pude agradecer de verdade. Obrigado. Quando eu fiz esse movimento, todo o desconforto que estava passando pelo meu universo passou. Não quer dizer que eu resolvi a birra, ok? Mas quer dizer que agora eu já tenho mais lucidez para quando eu perceber esse movimento novamente, eu exercitar, sair o mais rápido possível desse lugar. E com isso também estou usando que foi um experimento meu, para auxiliar outras pessoas a enxergarem. Então eu vejo que assim, foi um movimento desconfortável, foi difícil, mas imediatamente, quando a gente pode utilizar esses potenciais para nos auxiliar e principalmente auxiliar a quem está à nossa volta, isso se transforma num presente cada vez maior. Então, o tempo já acabou, já está acabado. Esse é um pouquinho do que eu queria trazer da criança interna. Abram mão, por favor, dessa birra, desse ressentimento, das mágoas, do milindre, dessa maledicência, que é um dos maiores males e que abre espaço para muito sofrimento. Coloque alegria, bem-estar, gratidão pela vida. Coloque o que você quer efetivamente de espalhar e disseminar pelo mundo. Paz, cura, o que cada um traz. É isso que a gente veio fazer aqui, e não fazer o contrário. O contrário a gente já fez há tanto tempo e se deixar a gente vai continuar fazendo. Ok, meus queridos? Registrar nos nossos anais. Ok. Então vejam a importância que é a gente pensar no que pensar. Olhar para os nossos, vamos dizer assim, dirigentes do país e pararmos de falar mal deles.
Isso não ajuda, isso só emperra mais o sistema. E muito pelo contrário, o que julgamos neles, trazemos cada vez mais para o nosso universo. Corrupto, vocês vão ver o quanto a gente é corrupto em tantas coisas, né? Ladrão e tantas outras coisas que a gente são situações que a gente faz no cotidiano e que a gente não observa que o pequeno só tem o grande lá, o espelho da vida. Quanto mais julgarmos os outros, mais trazemos para o nosso universo e daqui a pouco estaremos nas mesmas condições ou piores, dependendo do estágio do julgamento. Então escolham o que pensar. Todos nós podemos escolher o que pensar dentro de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. E se de alguma forma a televisão nos estimula a fazermos muitas coisas de forma imediatista, é porque não estamos pensando. Não há nada de errado em consumir, ter, mas o problema é sermos escravos desse consumismo e desse ter que está, de alguma forma, destruindo o planeta. Vamos trabalhar para realmente reconstruir o planeta. Ok? Obrigado a todos. Você fica na mão da média, você vai dar uma